Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da psicóloga doutora Aline Carol, falando sobre anorexia e bulimia. E como falávamos anteriormente, no último bloco, o que vem a ser bulimia, Aline? Então, a bulimia ela se diverge da anorexia em alguns aspectos. Na anorexia, o paciente não ingere alimentos, ele não come praticamente nada, É uma dieta de 200 calorias. A bulimia é o contrário. A bulimia ela é caracterizada pela ingestão compulsiva de alimentos. Então, é o paciente que não tem controle naquilo que come. Nessa fase de não ter controle, chega a se ingerir 5.000 calorias no dia, E depois provoca o vômito, Ele tem um comportamento associativo de vômito e de diarreias, com uso de laxantes e diuréticos. Então ela usa o laxante, a pessoa que tem a bulimia, usa o laxante achando que vai eliminar os alimentos que foram ingeridos. E também provoca o vômito pensando a mesma coisa. Sim. A faixa etária também que acomete a bulimia seria mais ou menos a mesma coisa da anorexia, Aline? No período da adolescência. Mas a bulimia também é frequente em pessoas mais velhas, de 30, 40 anos. Então a semelhança entre bulimia e anorexia, então seria, a semelhança dela, o que seria que você pode falar pra gente? As semelhanças são sintomas, Porque assim, uma não ingere nada, a outra a ingestão calórica é muito grande. Então elas se divergem aí. Mas bate o arrependimento, então, para a pessoa provocar um vômito ou tomar um laxante, então a pessoa se arrepende daquilo que fez, da ingestão de alimentos? Sim, totalmente. O pensamento no bulímico é em comer. Comer. O que é o compensatório para ele? É eliminar aquilo que ele comeu. Então ele acha que provocando vômito ou a diarreia, sim, melhora. Melhora. Vai perder peso. E muitas vezes o bulímico, ele come escondido, Ele tem vergonha até de comer dele mesmo, Então ele come, A gente costuma falar que os bulímicos, eles têm ataques das geladeiras, Que são a hiperfagia. Então eles comem e depois, sempre escondidinho. Sempre escondido. Geralmente, quando não tem ninguém em casa ou de madrugada, eles levantam. Se tiver um bolo inteiro, eles consomem aquele bolo inteiro e depois eles provocam o vômito ou a purgação. E esse vômito também, esse estado que acontece na pessoa que tem bulimia, pode acabar também levando a um problema cardíaco, alguma parada cardíaca, Pode. Mas o índice de mortalidade na bulimia é menor que na anorexia. Na anorexia é em torno de 10%. Na bulimia não chega nem a 2%. Nem a 2%? Nem a 2%. É muito difícil um paciente que seja bulímico passe a um quadro de anoréxico. E para a gente explicar então para os nossos telespectadores, Aline, os sintomas da bulimia, quais são eles? Então, os sintomas da bulimia é muito parecido com a anorexia, Ele tem essa questão das atividades físicas, eles também praticam atividades exageradas, mas eles têm a perda do controle da comida. Então, eles consomem de 30 em 30 minutos, Eles consomem quantidades calóricas muito grandes e depois vem a compensação com vômito ou a purgação, que não existe isso na bulimia. Então, a dieta calórica é riquíssima, Ao contrário da bulimia. Eles têm um índice para uma depressão, também como na anorexia. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, a família, então, seriam basicamente ficar atentos, a esses sinais e sintomas, que você... Sim, e esses sintomas caracterizam muito um estado de humor, ora eufórico, ora melancólico. Então, uma pessoa bulímica, ela nunca fica bem o dia inteiro. Uma hora ela tá super alegre, outra hora ela tá super triste, tá arrependida, tá amargurada. Então, isso é muito evidente, E o pensamento fixo em não engordar, mas tem a ingestão. Então, uma pessoa bulímica, ela nunca chega a um estado de caquexia, que é a desnutrição total, ao contrário do anorexo, que chega e às vezes até precisa se reabilitar num hospital. Você falou da anorexia. E a pessoa que tem bulimia, a melhor forma de tratamento, qual seria, Aline? Também seria os tratamentos medicamentosos, Os farmacológicos e os tratamentos com a equipe, O apoio com o psicólogo médico. É importantíssimo aí, E neste caso do bulímico, o
mais importante é uma reeducação alimentar. Então, fundamentalmente é necessário e obrigatório fazer um tratamento nutricional, né, com uma nutricionista. Aline, toda semana a gente traz algumas perguntas, né, de nossos telespectadores. Podemos ver algumas? Podemos. Imagina. A preocupação com o corpo e a forma corporal pode levar cada vez mais pessoas a iniciarem dietas progressivas e diferenciadas, evitando ao máximo alimentos de alto teor calórico. Mas esse tipo de comportamento pode levar a graves distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia, que faz com que a pessoa tenha obsessão ao desejo de emagrecer e recorra a vários e estranhos modos de se chegar ao peso ideal. Eu gostaria de saber se as mulheres apresentam mais fácil esse tipo de doença. Então, Alice, como eu já comentei, as mulheres apresentam mais fácil esse tipo de doença, mas também pode ocorrer em homens, não necessariamente só em mulheres, mas o índice em mulher é muito maior. A porcentagem maior, né? Vamos lá, próximo. E eu gostaria de perguntar à doutora Aline, como se faz para poder se livrar dessa doença? Geice, são os tratamentos, né? O farmacológico e o não farmacológico. E é importante nesse tratamento que a família venha também se tratar, porque não é só o paciente que precisa desse acompanhamento, a família também precisa desse acompanhamento para saber o que fazer se tiver recaídas, se o paciente não estiver legal naquele dia, qual é a postura correta, como tratar, o que se deve falar, o que não deve se cobrar daquele paciente. Então não é só a equipe, né, de profissionais da saúde, mas a família também como uma equipe ajuda a cuidar muito. Sim, a família tem um peso muito importante, né, principalmente nessa fase de inserção, né? Vamos à próxima, Jean. Doutora Aline, quais as causas dessa doença? Físicas ou psicológicas? Marcos, as causas são as duas, tanto física como psicológica. A psicológica é que faz com que desencadeie esses tipos de comportamento, né, de distúrbio alimentar. Mas o físico também contribui muito, né, o ambiental. Então é um ciclo, né, o físico, o biológico, o social e o psicológico. Uma associação, né, Sim. Aline? Tem mais alguma pergunta, Jean? Doutora Aline, quais são os sintomas da anorexia e a bulimia? Nós já falamos alguma coisa, né? Mas só respondendo para ela. Os sintomas são os mesmos, né, das duas. O que divergem é só a ingestão de alimentos, né? E a anorexia, as pacientes têm um nível maior de síndrome do pânico. Já na bulimia, elas não têm tanto essa questão da síndrome do pânico. Elas têm um estado de euforia e de melancolia, mas não caminham para uma síndrome do pânico. Tem mais alguma, Jean? Doutora Aline, apesar de ser comum na adolescência, pode aparecer depois dos 30 anos? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a semana que vem. Bom, Amanda, pode sim, pode aparecer depois dos 30 anos, mas a anorexia é mais comum até 20, 25 anos. Já a bulimia pode vir a perpetuar depois dos 30, sim. Aline, nós estamos chegando então no finalzinho do programa. Se você quiser deixar alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores, alguma dica, fica à vontade. Então, é que eles prestem mais atenção, né, no seu modo de vida, no seu modo de alimentar, que não fiquem tão presos a padrões de belezas, que às vezes a gente fica tão preso a padrão de beleza e esquece de saúde, né? Então que eles pensem mais em saúde do que na beleza. Aline, foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que nossos telespectadores também gostaram muito, né? Pela presença dessa excelente profissional que você é, como falei no começo do programa, né? Então, muito obrigado pela presença e volte outras vezes. Será um prazer. Eu que agradeço, doutor Luciano, pela oportunidade. Obrigado, senhor. Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.